A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante hoje nas nossas vidas. Amém, queridos? Nas nossas aqui, nas nossas aí. em todos nós, amém? Então vamos fazer uma oração, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Declaramos que Tu és o Senhor absoluto das nossas vidas, Senhor. Que Tu reinas absoluto no nosso coração. Nós te invocamos nessa noite, Senhor. A Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Senhor, nós te invocamos em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, nas nossas casas. Senhor, nós te pedimos pelo Brasil, por todas as famílias brasileiras, crianças, jovens, adolescentes, os anciãos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faz uma varredura no Brasil, em toda a América Latina, América Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor e na Europa, Senhor, em nome de Jesus. Aonde tiver, Senhor, um coração, Senhor, sedento pela verdade que Tu és o único Deus e Senhor. Senhor, nós te pedimos nesta noite, Senhor, te apresenta aos corações sedentos, às almas sedentas, Senhor, de respostas, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, pelos milagres, pelas curas, pelos sinais, prodígios e maravilhas em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te apresentamos todos os irmãos que aqui estão, todos aqueles que estão chegando, todos aqueles que estão ligados via internet e todos aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Ah, Senhor, eis que estou à porta e bato. Ah, Senhor, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Oh, Senhor, Tu és bem-vindo na nossa casa, Senhor. Entra, Senhor, e toma Teu lugar de honra, Senhor. Oh, amado Espírito Santo, conduza a nossa oração, conduza, Senhor, as palavras, Senhor, que seja que nesta noite, Senhor, Tu use as nossas bocas, Senhor, para trazer respostas, Senhor, palavra de ânimo, Senhor, palavra de exortação, Senhor, palavra de vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Quão bom é louvar o Senhor, né? Glória a Deus. Aleluia. Quase. Então, queridos, que Jesus realmente nos abençoe. Amém, amados? E essa semana eu recebi muitas perguntas, né? Algumas eu consegui responder, outras eu preciso procurar as respostas, né? E outras simplesmente não sei, não? Outras nós vamos saber lá quando a gente estiver com o Senhor, que ele, como se diz, Ele vai nos mostrar a criação do universo. Gente, eu fico imaginando o dia que nós estivermos dentro da Nova Jerusalém, aqueles 7 anos de desgraça aqui, né? Nós viajaremos pelo universo e o Senhor nos mostrará a criação do universo. Oh, glória! Imagina ver a criação do planeta Terra, da Via Láctea, a gente já acha algo extraordinário, né? Imagina a criação e a história do universo. Já pensou nisso, Paty? Glória a Deus, é extraordinário, né? Certamente nós vamos ver coisas grandes e tremendas que nós nem imaginamos, não? Eu gostaria, queridos, que você abrisse lá em Efésios 6. Vamos procurar aqui. Vamos ler aqui, depois nós vamos falar um pouquinho. O lar cristão. Aqui tem um título, tá? Mas nem todos têm títulos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vocês vão rir, mas sempre que eu vejo uma pessoa bem de idade, né, assim, bem velhinha, eu penso, puxa, ele honrou o pai e a mãe dele, porque senão não estaria vivo. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Amém, queridos? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Muito tremendo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na
disciplina e na admoestação do Senhor, que é a palavra. E continua: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha que interessante, como a Cristo. Aí vamos dizer assim: ah, tá, mas tu não sabe como é que é o meu chefe? Não. Mas quando tu é contratado para algo, se espera que você se supõe, em primeiro lugar, que tu tenha capacidade para exercer aquela função, e além da capacidade, você tem que se sujeitar à ideologia, ao pensamento, ao projeto daquele local, não é verdade? E nós também. Nós também. Mas o mais impressionante é que diz que temos que ser como a Cristo. Então não importa como teu pai te trata, como tua mãe te trata, não importa as injustiças que tu sofreu, não importa quem é o teu chefe, quem é teu professor, não interessa. Importa que você faça como se estivesse fazendo a Cristo. Porque isso é uma poupança sobrenatural. Quando a gente planta as coisas boas, a gente vai colher coisas muito boas. E não vai colher a 1 por 1, a 10, aliás, a 20, a 30, 60 e a 100 por 1. Lembre-se sempre que a poupança espiritual é sobrenatural, é extraordinária, tanto para um lado como para o outro, para o bem como para o mal. Amém? Então que vamos plantar só coisas boas. Amém? Não interessa se merece, se não merece, isso não importa. Eu sei qual é a minha função, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei o que o Senhor espera que eu faça. Não? Sim ou não? Sim. Vamos continuando aqui então. Olha o que diz: não esqueçam que é na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Quer um exemplo? Por exemplo, eu sou do Senhor, então eu posso, vamos dizer assim, humilhar alguém. Um exemplo. Aí você tem dinheiro, mas você não ajuda, não abençoa. Você pediu para o Senhor um carro maravilhoso, mas você não bota ninguém naquele carro, né? Não dá carona para ninguém, né? Dá tchau pros irmãos, às vezes um dia de chuva, frio de 2 graus, aqui não existe isso, tá? Aqui todo mundo é diferente. Mas eu tô citando um exemplo. O que acontece? Quem que te deu o carro? Mas eu trabalhei. Mas você não pediu ao Senhor? Quem é que abriu as portas da oportunidade? Mas eu luto. Claro, tem que fazer a tua parte. Porque se tu não fizer a tua parte bem, como é que você quer uma porta de excelência sendo aberta? Né? As portas, amados, existem várias portas. A porta do qualquer jeito, a porta da servidão, a porta da esperança. A porta da esperança. Qual é a porta da esperança? É Jesus, queridos. Né? Que nós entramos pela única porta. Porque para passar na porta, só com Jesus. Porque ela é estreita, lembram? Que ela é estreita. E é um só caminho. Então, meus amados, aí tu imagina que tem pessoas que não conhecem o Senhor, que nem acreditam em Deus, mas fazem tudo como manda, como diz o manual do Criador. E aí tem lá o cristão que é crente, né? Tem toda a família, todas aquelas coisas que tu já conhece, mas ele faz tudo o contrário.
De quem é que você acha que vai ser mais abençoado? O que faz sem conhecer a Deus ou o que não faz conhecendo a Deus? O que vocês acham? O que acontece? O segundo tem a salvação pela misericórdia, pelo sangue de Jesus, mas o primeiro lá, que não conhece o Senhor, mas faz tudo o que está na palavra, ele vai ser abençoado, porque o sol nasce para todos e Deus não vai contra a palavra dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, isso é algo assim muito... É simples, né? É tão simples. Mas às vezes a gente não quer ver isso. Não é verdade? Às vezes a gente conhece pessoas e diz assim: nossa, mas ela é tão boa, a família dela é tão ótima, só falta Jesus. Então tá faltando tudo, né? Falta o tudo. Falta a base, falta o alicerce, né? Falta essência, né? Porque se bate um vento forte, a estrutura rui, cai, né? Então, para não cair somente na base firme do Senhor, né? Quando nós viemos para o Senhor, nós não tínhamos uma casa firmada na rocha. A nossa casa era uma palafita, conforme a maré, conforme o vento, né? Era para cá e para lá, sempre com o risco de cair. Sempre. É impossível não cair. Impossível. E não só cair, né? Até cair tem. Como é que se diz? Tem buracos, tem aquelas palafitas que a gente vê às vezes, tem entre uma tábua e outra uns vão, né? Onde passam os ratos e etc, etc. Mas, quando nós conhecemos Jesus, nós o invocamos e mudamos a nossa vida radicalmente, o que aconteceu? Olha, por incrível que pareça, aquela palafita deixou de existir e o Senhor, e aquilo é destruído, porque tu não quer mais aquilo. E pela palavra, a estrutura de uma nova casa começa a ser, como se diz, estabelecida. As fundações começam a ser iniciadas. Exatamente, né? Então, e aí o resultado disso tudo é tornar-se um templo do Espírito Santo, né? É ser o quê? Ser o luzeiro do Senhor. É ser quando tem alguém doente, vai lá na esquina tal, na rua tal, lá tem um irmão, tem um crente lá, tem um homem lá, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Vai lá que ele ora, que diz que ele ora e Deus cura. Nós estávamos antes louvando aqui um louvor e o Senhor me lembrou que neste louvor, que este tempo que o Senhor precisa de pessoas como Moisés. Vai abrir o Mar Vermelho? Não, vai tirar sua família do Egito. Precisa de Elias, que vai confrontar os profetas de Baal. Tá cheio de profetas de Baal dentro das igrejas, cheios de Acabe nos púlpitos, né? Cheio de Jezabel atrás dos Acabes, né? Numa estrutura política dentro da estrutura religiosa, né? Então, queridos, só Jesus, só com Jesus e sem o Espírito Santo é impossível, amado. Não adianta ter a Bíblia aqui de cor, porque ela tem que ter estado aqui e descido ao coração, que aí ela vai gerar vida. E isso só é possível com o Espírito Santo, com o ajudador, o consolador, porque o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Todas, amados, todas as coisas. Não é isso ou aquilo, é todas as coisas, sobre todas as coisas. O Senhor, eis que vos dei autoridade sobre todas as coisas, todas. Expulsar demônios,
curar os enfermos, né? Profetizar sobre a cidade, sobre as pessoas, autoridade sobre. Não é sob, é sobre, é acima. Então, amados, muitas vezes, todos tá cheio de crachá de crente, né? Fulana de tal, crente. Ou presbítera do Senhor. Ou seja lá o que for. Mas não estão exercendo as suas funções estabelecidas pelo Senhor. Outra, imagina, amados, Ezequiel, lembra o sonho, a visão de Ezequiel? Ó filho do homem, que vês? Ah, ele viu um vale de ossos secos. Profetiza. Talvez a tua família, tudo olha e só vê um vale de ossos secos. Profetiza sobre esse vale de ossos secos para que ele traga vida. Em nome de Jesus. E aqui que aconteceu? Aqueles ossos, imagina, isso era o local onde jogavam os mortos, né? Então ficava aquele monte de esqueleto, vamos dizer assim. Com o tempo aquilo vai se desmembrando. E aí imagina, aí vem mais uma leva e depois outra leva, né? E aí quando ele profetiza sobre o vale de ossos secos, aqueles ossos que pertenciam, que tinham o mesmo DNA, iam se juntando e foram criando carnes. E o que mais? O Espírito do Senhor veio. O Espírito, levantou-se um exército. Então, onde é que está esse vale de ossos secos? Alguém sabe? Imagina, hoje. Nas famílias, nas casas, no mundo. É um vale de ossos secos. Estão mortos, mas pensam que estão vivos. Estão, né? Sabe aquela coisa? Sou vivo, mas sou morto, mas estou vivo. Por quê, mas nós temos que profetizar. Amém? Às vezes é meio difícil. Ultimamente, às vezes, até tenho me esquecido disso. O Senhor me lembra. Eu oro todos os dias pelo meu trabalho, pelos colegas, por todo mundo, né? Todos os turnos, todos. E nesses poucos anos, cada vez mais tem aumentado o número. Mas na proporção ainda é muito pouco, né? Mas o vale de ossos, onde é que está o teu vale de ossos secos? Pode ser a tua família, pode ser a tua vizinhança, pode ser os teus amigos, pode ser no teu trabalho, na escola, na faculdade. Então começa a profetizar. Amém? E Elias, amados, esse espírito de Elias, né, é tão impressionante. João Batista veio no espírito de Elias. É como que, vamos dizer, como Elias, né? E é interessante que Elias foi recolhido vivo. Hoje no paraíso tem 2 homens em carne, tem 3, né? Mas é Jesus ressuscitado e Elias e Enoque, que estão lá vivos. Porque eu sempre fico pensando muito e eu tenho a impressão, segundo eu por mim próprio, tá? Se não está escrito em lugar nenhum, segundo eu por mim próprio, que Enoque é uma testemunha de tudo que foi estabelecido aqui na Terra. É como uma testemunha para o universo. Enoque andava com Deus, né? Lembra que Adão falava com Deus na virada do dia? Então, mas é algo muito, muito impressionante isso, porque lembra que quando a noiva subir, se ela será conduzida pelo Espírito Santo, vai conduzir a noiva nos ares ao encontro do noivo. O noivo não pisará neste planeta imundo aqui. Só depois, ele só voltará depois, quando a Nova Jerusalém vai ficar naquele local lá e aqueles 1000 anos. Mas é muito interessante, eu fico falando isso e fico enxergando isso. Eu fico pensando assim, imagina, a gente canta as músicas, Jesus está voltando. Você está voltando é porque nós ficamos. Que nós vamos, a Bíblia fala que nós vamos ao encontro do noivo nos ares. E quando a Bíblia fala lá que eles ficaram, quando Jesus subiu aos céus depois dos 40 dias, depois de ter morrido e ressuscitado, ele andou aqui na terra por 40 dias, todos ouviram. E quando ele subiu aos céus,
os discípulos, todos que estavam com ele, ficaram tudo olhando, né? E aí aqueles anjos, arcanjos, né, falam: varões, o que estão olhando? Assim como ele, da mesma forma que vocês viram subir, assim mesmo ele voltará. Só que vai voltar porque muitos não aceitaram o Senhor, não invocaram Jesus, não creram em Jesus e não quiseram, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus. Porque depois, vamos dizer que eles estavam meio cegos, mas depois de ele ter sido morto, depois dos túmulos terem sido abertos, os mortos ressuscitados, que voltaram imagina que alvoroço numa cidade, né? Então tu imagina o que isso era tempo de, tanto que os soldados disseram o quê? Quando aquele lá cravou o lado do Senhor com a lança, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente. Então, eu creio que muitos ainda, neste tempo, se converteram ao Senhor, né? Se arrependeram, e porque ainda era tempo. Então, queridos, ainda é tempo. Não, estou falando naquela época, né? Porque muitos pensam que para os judeus tinha acabado ali. Não é isso, né? Então, queridos, eu creio que o Senhor está pedindo e precisa daqueles que vão profetizar nos vales dos ossos secos, aqueles Moisés que vão tirar sua família do Egito, né? Aqueles que vão entrar em locais onde nunca ninguém foi falar do amor de Cristo, né? Outros serão como Davi, né? Um homem que verdadeiramente, como ele diz, fazia um monte de coisa errada, mas era um homem dirigido pelo Espírito de Deus, e quando ele fazia as cacacas, a primeira coisa que ele fazia, dobrava os joelhos e clamava ao Senhor e se arrependia. Lá pelas tantas ele pecava de novo, né? Mas não, a palavra do Senhor diz que Davi tinha um coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí quando eu ouvia isso, pensava: como assim segundo o coração de Deus? É engraçado isso, parece que tem alguma coisa errada, né? Mas ele matou, ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele desde pequeno ficava lá brincando, cuidando das ovelhas do pai, né? E lá treinando, tiro ao alvo, né? E dedilhando, né? Ele construiu como é que chamava? Uma harpa, harpa, cítara, né? E ele fazia o quê? Ele cantava as músicas da época, cantava os fake, os funk, os não sei o que lá. Não, ele louvava ao Senhor. Os salmos que a gente lê, boa parte foram escritas por ele, outras por Salomão, outras por Asaf, família tem muitos ali. Então, queridos, é muito lindo ver isso. Que tu tá triste, eu sempre digo, bota uns louvor aí que canta os salmos, que não, olha, eu te digo, não dá 10 segundos, tu não sente mais canseira, tu não sente mais nada, aquela tristeza vai embora, porque é impossível adorar a Deus e louvar a Deus com a sua palavra e não sentir esse renovo. É impossível. E não sentir a alegria no espírito, não é verdade, queridos? É só eu que penso isso e sinto isso. Amém. E João Batista, né? Tanto que ele veio, todos diziam, veio a João o Batista, né? Morava onde, amados? Ficava lá no deserto, tinha uma roupa de couro, comia gafanhoto e mel. Olha, é uma dieta e tanto, né? Gafanhoto e mel. O que o gafanhoto faz? Destrói todas as plantações, né? E ele se alimentava do destruidor e comia mel. Então, queridos, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos, amados, de tudo isso que está falando e de ser mais ousados, deixar de ser acomodado,
tá? Deixar de ser, ai, tô bem, tô garantido, eu e minha casa servimos ao Senhor, tá tudo jóia, e aí por isso mesmo. Não, profetiza na tua oração, profetiza no teu trabalho, na tua família, profetiza na tua cidade, profetiza porque a gente vê situações difíceis, profetiza. Uma coisa, eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje da manhã, quando eu fui trabalhar, eu fui um pouquinho atrasada, me atrapalhei um pouco, e aí quando tu vai atrasar, tu vai um pouquinho mais rápido, né? Aí quando chegou na sinaleira aqui da uma avenida aqui antes de ir pra BR, eu vi uma moto com um barulho, uma coisa que fazia assim, eu olhei assim, puxa vida, sabe aquelas cordas que eles amarram nas motos? Ela tava solta, e eu pensei, meu Deus, eu tava do lado esquerdo, isso é um perigo, enrosca em alguma coisa, em algum carro, algum caminhão, e é um acidente horrível, né? E eu tava do lado esquerdo, daí eu passei pro lado direito, e aí eu não consegui ficar no lado do rapaz, da pessoa, porque estava na frente. Aí eu abri a janela, ia buzinar, então eu pensei, não, ele vai pensar que eu tô querendo que ele saia da frente, né? Aí eu botei o rosto para fora e disse, moço, ele olhava para cá, olhava para lá, moço, tem uma corda solta na tua moto. Daí ele olhou, ele viu, daí ele viu e saiu para prender. Aí eu fico pensando, amados, aí eu fiquei pensando, nossa, mas quando eu vi aquilo, deu uma coisa no meu coração que tinha que avisar aquele rapaz. E o Senhor está amarrado, espírito de morte contra a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, que o Senhor aguarde e leve em segurança para o seu trabalho, né? Então, assim, a gente pode fazer diferença, inclusive no meio dos desconhecidos, né? Tu vê no jornal, vê alguma situação horrível, ora, mas uma barragem se rompeu, né? Então, 500 pessoas desabrigadas. Oh, Jesus, né? Só o Senhor é Deus, né? E a gente pode fazer alguma coisa assim. Que nem agora, este inverno, uma semana atrás, estava muito frio aqui no Rio Grande do Sul. E aí tu imagina as pessoas que moram na rua, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que têm filhos que talvez não recebem muito pouco, né? Aqueles que fazem uma refeição por dia. É muito triste tu imaginar que um país como o Brasil, que é uma potência na área da agricultura, que é o Brasil, e ter pessoas que fazem uma refeição por dia. E algumas que não fazem. Então isso é muito impressionante, né? A gente pode fazer a diferença, sim. A gente pode, amados. A gente pode abençoar, a gente pode levar um local onde é distribuído, né? E eu achei bem interessante que um time de futebol da Argentina, não me lembro mais o nome agora, não vou falar para não falar bobagem, né? Abriu as portas para os moradores de rua. E aí, boas ações são copiadas, né? São repetidas. Boa ação gera sempre boas ações. Então aqui em Porto Alegre, o Inter e o Grêmio se uniram. O Inter abriu as portas, as torcidas se organizaram, levaram cobertores, faziam comida, tudo. E a gente também pode. Né? Então eu fico pensando como uma boa ação, ela contagia. Eu não gosto de falar a palavra contamina, porque parece que aquilo que contamina é uma coisa ruim, né? Mas ela contagia, ela te incentiva a fazer, a repetir, a imitar aquela ação. Ela incentiva, né? Então, queridos, gentileza gera gentileza. Sim, e a palavra do Senhor diz que é quem dá alcança aos pobres, empresta a Deus. Nunca se esqueça disso. Então, queridos, hoje a gente fez uma geral aqui e eu encontrei um livrinho bem antigo. Olha, não sei nem de que ano que é esse trem aqui. Aqui fala que essa edição de 1976, tá? Então não sei nem quando foi, aonde foi, quando foi. Foi a editora Betânia que traduziu aqui no Brasil. E esse livro fala de louvor que liberta.
é muito interessante. Aqui tem um nome, capelão Merlin R. não sei o que. Andressa, se tu puder filmar aqui o nome da... Tá? Assim, ó, este livrinho é muito interessante. Ele fala do louvor santo. Porque lembra que Davi louvava o Senhor, na verdade? Ele que estabeleceu o louvor 24 horas na tenda e depois no templo, né? Durante 40 anos em Israel, numa tenda, depois no templo, houve louvor a Deus 24 horas. 40 anos na tenda, desculpe. Sim, Salomão continuou nos louvores, né? Mas imagina numa tenda. Então, se tu tá sem igreja, não tem problema, meu amado. Tem a Bíblia em casa, tem 2 joelhos, dobra os joelhos, peça ao Senhor, né? Exatamente. E ore ao Senhor, leia a palavra. Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. Espírito Santo, me dá o entendimento e o discernimento da palavra do Senhor através do teu Espírito Santo. E grava no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém, queridos? Eu vou pegar só uma coisinha de nada aqui que me chamou a atenção, que eu já li esse livro há muito tempo, né? Eu vou pegar o do início para não ficar perdido aqui. Fala assim, ó, seu poder no homem interior. Aqui fala da pessoa que escreveu: retornei a Fort Bragg, ansioso para contar da bênção maravilhosa que tinha recebido. Eu já tinha pensado antes como uma experiência dessas afetaria o meu ministério. Lembrava-me muito bem da minha própria reação diante de emocionalismos pentecostais na igreja. Agora sabia que não me importaria com a reação dos outros. Eu não poderia deixar de falar da experiência. No primeiro dia, logo depois que cheguei, fui ao escritório do quartel. O primeiro sargento estava sentado à mesa. Era um homem grande e rude, e os seus modos grosseiros eram bem conhecidos de todos. Sargento, disse-lhe, alguma vez já lhe falei que Jesus o ama? Para minha surpresa, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ó, profetizar sobre os vales de ossos secos. E ele disse: não, capelão, o Senhor nunca me falou nada disso. Senti o meu rosto arder de vergonha. Há mais de um ano eu o via todos os dias, várias vezes por dia, e nunca havia lhe falado nada sobre Jesus. Saí para o corredor e encontrei o outro sargento. Sargento, já lhe falei que Jesus o ama? E eu também? Não, o Senhor nunca me disse isso. Mais uma vez senti vergonha. E ele continuou. O Senhor poderia me conceder um minuto? Preciso conversar com o Senhor. Fomos para o meu gabinete e ele apresentou uma série de problemas seus, dos quais eu nunca tivera conhecimento. Quando terminou, perguntei-lhe se gostaria de aceitar Cristo como seu Salvador. Disse que sim, e ajoelhou-se, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Onde quer que eu fosse, pessoas aceitavam a Cristo. Eu parecia ter um poder que operava através de mim. Quando começava a falar com alguém, não tinha a mínima ideia do que ia dizer, mas o que dizia tinha um grande poder que levava homens a Cristo. Era fácil servir a Deus desse modo. Toda a tensão se fora e eu podia rir novamente. A pregação não era mais algo porque tinha que trabalhar laboriosamente. Tornou-se uma grande alegria para mim deixar que os pensamentos de Deus fluíssem através da minha vida. Você tem deixado os pensamentos de Deus fluir através da tua vida? Da nossa vida? Todo o pessoal do exército é obrigado a assistir a aula de moral e cívica uma vez por mês. Os capelães, quando dão essa aula, não podem pregar.
Um dia, cautelosamente, eu disse à classe que o Deus do nosso país ainda está vivo e atende às orações que lhe fazemos. Após a aula, um soldado veio até mim e, chegando o rosto a um palmo de distância, disse com insolência: "O senhor crê mesmo nessas coisas, não crê?" "Sim, creio", respondi. "Crê que se pedisse uma coisa agora a Deus, ele atenderia?" "Sim", disse, "sei que ele atenderá." "O senhor acha errado fumar?" A pergunta foi meio inesperada. Para alguns é errado, para outros pode não ser. Respondi evasivamente. Comecei a fumar aos 14 anos e agora fumo 3 maços por dia. Hoje o médico falou comigo: se não parar, eu morro. Então não há dúvida, para você é errado. Então peça ao seu Deus para me fazer parar. Como poderia eu fazer uma oração dessas? As respostas habituais começaram a vir à mente. Deus ajuda aos que se ajudam. Peça a Deus que o ajude a querer parar. Mas não fora isso que ele me pedira. Senhor, orei em silêncio. Mostra-me o que fazer. Imediatamente senti uma forte impressão. Ore na sua nova língua. Em voz alta? Não, em silêncio. Comecei a orar na língua que havia recebido no retiro. Depois fiz uma pausa. Outra impressão me sobreveio. Põe a mão no ombro dele e ore. Obedientemente, coloquei a mão no ombro dele. O que devo pedir? Ore silenciosamente em língua estranha. Assim fiz. Depois outra impressão. Traduza para o inglês. Sem hesitar, abri a boca e as palavras saíram. Senhor, não o deixe fumar mais enquanto viver. Que oração! Se o homem fumasse de novo, ficaria convencido de que Deus não ouvira a oração. Senti-me totalmente confuso. Virei-me e saí. Nos dias que se seguiram, perguntei a Deus várias vezes se não havia compreendido mal. Será que me engano, não? Faria aquele homem que descrer de tudo? Várias vezes senti a resposta: confia em mim. Confiar em Deus aparentemente significa andar numa corda bamba, sem nada em que segurar a mão, a não ser a fé. Com renovado afinco, mergulhei no estudo intensivo da palavra de Deus. Se eu ia trabalhar na base da fé, tinha que ser fé na integridade e na natureza de Deus. Eu tinha de conhecê-lo e descobri que quanto mais eu lia, mais fortemente cria. A leitura da Bíblia nunca tinha me empolgado tanto. Nas suas páginas obtive um novo conhecimento de Deus, o onipotente Deus que prometeu que em Cristo poderíamos fazer tudo. Não nos foi dito que o poder que há em nós é o mesmo que ressuscitou a Cristo de entre os mortos? Olha só que forte isso. Vou ler de novo. O onipotente Deus que prometeu que em Cristo poderíamos fazer tudo, não nos foi dito que o poder que há em nós é o mesmo que ressuscitou a Cristo de entre os mortos? Em Efésios 3, 20 e 21, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é só uma palhinha. Então, amados, esse é um livrinho antigo, tá? Tu deve encontrar, talvez, na internet, né? A gente encontra. Sebo Gospel é boa. Mas, amados, esse livro é muito interessante. Porque, assim, ó, todo mundo adora... todo mundo quer... Eu sempre digo, todo mundo quer ser missionário nos Estados Unidos, né? Todo mundo quer ser missionário... Aonde? Todo mundo quer ser missionários locais bons, né? E
E outra coisa, todo mundo gosta do ministério de... eu tenho um ministério de louvor, né? Todo mundo gosta de cantar, tocar, né? Porque todo mundo tem uma necessidade de adoração a Deus. E como nos faltou muitos ídolos, nós fomos criados sem termos o ídolo. A palavra não é ídolo, né? Mas o mundo, as pessoas têm a necessidade de adorar alguma coisa. Quem não adora a Deus tem muita necessidade de adorar homens, adorar cantores, jogadores, modelos, artistas de cinema, e você sabe todo o resto, não é verdade? Sim ou não, gente? Verdade. Então, e a gente poderia dar mais um monte de exemplos. Agora, quando a gente tem um encontro com Jesus, com a pessoa de Jesus, o poder do Espírito Santo vem habitar em ti, tu é batizado no Espírito Santo, tu é batizado com os dons, e o Espírito Santo começa a te ensinar a usar os dons espirituais que, junto com o batismo com o Espírito Santo, o Senhor colocou em ti, colocou em nós. Olha, amados, é muito maravilhoso. É muito bom, viu? É muito bom. Custa R$14,73. Tem na Louvor que Liberta, lá na Amazon. Tem até na Amazon, gente. Louvor que Liberta, tá? Mesmo autor que aquele. Tem PDF, que é de grátis, tem tudo. Nem me lembrei. Tá. O Senhor... vamos... Só um pouquinho, mas... Senão eu vou fazer eu perder a linha aqui. Não posso perder a linha. Senão, por incrível que pareça, o Senhor, muitas vezes, o Espírito Santo está te dirigindo, está te dando palavras. Daqui a pouquinho, a gente tem que cuidar para não perder. Porque perdeu. Passou. Não é? Eu nunca esqueço que uma vez o pastor João Carlos ele estava num culto e ele orou em línguas e profetizou, né? E aí tinha quem me contou isso foi, eu acho que o irmão Luiz. Foi uma das muitas histórias que a gente ouviu. E aí tinha uma pessoa que ele tinha orado lá e ele deu uma palavra e no meio da multidão, e a pessoa foi para casa e eu não me lembro se ela não conseguia lembrar. Aí ela voltou, né, e pediu: o senhor pode falar de novo aquilo que Deus falou comigo? Ele olhou, né? Jesus, só o Senhor é Deus, tem misericórdia, né? E aí eu sei que o Senhor falou com aquela pessoa, né? Então, assim, Deus é um Deus de misericórdia. Né? E porque o Senhor está te dando aquela palavra, aquela direção naquele momento. Amanhã é outra palavra, ontem já não serve mais aquela palavra, né? Porque o óleo é fresco, a unção é fresca, a direção, a revelação do teu dia. Lá em Salmos, Davi fala: na madrugada o Senhor me mostra o meu dia. Por isso que orar na madrugada é muito tremendo. O Senhor mostra o nosso dia, mostra as coisas que Ele tem para nós e também mostra as astutas ciladas do maligno. Para quê? Para que a gente ore e use do poder de Cristo que está em nós, do poder de Deus, né? Para usar de autoridade e repreender todo o mal. Todo o mal. Olha, a gente anda muito, mas se diz, muito de boa com o inimigo. Acontece um negócio e tu vai deixando. Logo que a gente se converte, está amarrado em nome de Jesus. Tu vai no mercado, vai pegar uma água, tu já ora pela água. Tu vai comprar uma Coca-Cola, tu já ora pela Coca-Cola. Tá pelas tantas, tu não ora mais. Nessa distração, o inimigo adora. Quando vê, tá um monte de crente com um demônio de estimação andando no lado, né? O anjo até se afastou, né? Então que o Senhor nos livre do mal e que nós sejamos ousados, amados. Sejam ousados. O Senhor nos chamou,
não fui eu que te chamei, não fui eu que morri na cruz, porque eu não morreria nem por mim mesmo, né? Imagina se eu ia morrer por... Mas foi o Filho do Deus Altíssimo, através do amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu creio que um dia, quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos compreender e sentir e viver e saber o que é que isso significa. Porque, amados, nós não temos entendimento do que significa que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é algo muito extraordinário e muito poderoso. Amém, amados? Eu vou ler aqui, ó. A palavra do Senhor diz assim. Antes eu vou ler outra coisa. Vamos continuar aqui na Efésios 6. Aqui fala da armadura de Deus. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como é que tem, o poder de quem? De Deus. Na força do seu poder, através do quê? Do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe força nem poder. É só palavra, é só letra que mata. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a tua mãe, o teu pai, o teu vizinho, o teu colega de trabalho, não. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha que lindo, hein? Mundo tenebroso, né? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, queridos, o que isso significa? Que as pessoas do planeta Terra são influenciadas por principados, potestades e todas as hostes da maldade, aqueles que não têm o Senhor e aqueles que dizem que têm o Senhor, mas não andam segundo os seus preceitos, que tem uma vida de ioiô, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ou sempre com como é que se chama, aqueles lá que com crente com labirintite, né? A água diminui, a endolinfa fica contaminada e a palavra do Senhor é distorcida no cerebelo, né? Então, quem tem labirintite está sempre tonto. Qualquer coisa pode cair, né? Exatamente. Não, sede firmes, sede fortes e corajosos no Senhor, na palavra dele. Vamos continuar. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Como é que eu vou resistir no dia mau se a palavra de Deus não está dentro do meu coração, queridos? Ela precisa estar, porque senão na hora do aperto eu não consigo me lembrar nem do Salmo 23, não consigo recitar nem o Salmo 91, não consigo orar nem o Pai Nosso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Quando vem aqueles pensamentos negativos, tu usa a palavra do Senhor, tá? Através da tua mente, tu lembra da palavra do Senhor e tu declara a palavra do Senhor que está gravado na tua mente e no coração, né? Então, tu vai discernir
quem é que está falando. Da onde, qual é a origem daqueles pensamentos? Porque quando tu está entristecido, o pensamento, a palavra que vem do Senhor, a palavra do Senhor para ti é: fica firme, eu te amo, Jesus te ama, né? O Senhor te ama, eu que te chamei, eu que te escolhi, né? Tu ainda não era massa, era massa informe no ventre de sua mão, da sua mãe, eu o escolhi e o chamei profeta das nações, né? Então, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, aqui diz que é todos os pensamentos, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Da mesma forma que tu te protege, a palavra de Deus também ataca. Ela é uma proteção e é uma arma. Amém, queridos? É uma espada. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, letra maiúscula, orar em línguas, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, e também por nós, para que nos seja dada no abrir da nossa boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho de Cristo, pelo qual somos embaixador em cadeias, aqui no caso Paulo, em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, para que nós venhamos ser ousados a falar do amor de Cristo, do amor de Deus, do Evangelho, da obra da cruz. E a palavra, amados, eu vou ler aqui para vocês. O Senhor pelejará por vós. E vós calareis. Se tu te defende, o Senhor não pode te defender. Porque a nossa justiça é péssima, né? Mas a justiça do Senhor é perfeita, né? Tu pode orar. Quando te atacam, quando fazem alguma injustiça para você, você dobra os seus joelhos e diz: ó, Senhor, me perdoa do que eu tenho feito de errado, me perdoa da maneira como eu estou andando, me perdoa porque tudo que o Senhor me deste, todos os dons espirituais eu não tenho usado, eu não tenho profetizado, eu não tenho intercedido, eu não tenho falado do amor de Cristo, eu não tenho servido adequadamente. Amém, queridos? Então, o tempo é agora, amados. Agora, lembrem-se sempre que as 10 virgens, a palavra do Senhor fala de 10 virgens, eram 10 virgens. E que quem subiu? E que todas dormiram. Mas, à meia-noite, o noivo chegou. E o que aconteceu? 5 tinham óleo de reserva. Este é o tempo. E aí lembro que as outras que não tinham disseram o quê? Dá-nos do vosso óleo, né? Não, vão comprar. Olha que interessante, vão comprar. Mas aonde é que eles podiam comprar? Nós podemos comprar, amados. Exatamente, nós podemos comprar com os nossos joelhos dobrados, clamando ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo. E não apenas isso, queridos, porque este óleo, porque assim, você recebeu, aí eu trouxe para cá um copo cheio de água. Vamos dizer que seja a unção o óleo. Eu fui usando o óleo. Ele está aqui. Só que eu preciso ser renovado. E muitas vezes, desculpe, queridos, quando eu uso do óleo, ele se renova. Quando eu não uso dos dons, não uso do óleo do Senhor, ele vai secando, e não presta mais para nada.
Alguém já guardou um azeite aí fora do local adequado? Ele pode ser o da melhor qualidade, mas se deixar ele lá sem usar, à mercê do tempo, a gente diz aqui, aquele óleo lá ficou rançoso, né? Não serve para nada, fica fedorento, né? Então, queridos, nós precisamos exercer os dons espirituais. Então, olha, muito simples. Vê se você consegue comprar aquele livrinho, vê se tu consegue ler na internet, vê se tem como é que é? Em PDF, se tem em e-box, que a gente chama, né? E-book, né? Então, dá uma lidinha. Mas o melhor mesmo é ler a Bíblia. Mas esse livrinho é muito bom porque ele fala da experiência de um homem. E muitos aqui, amados, já poderiam escrever alguma coisa no seu testemunho de tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito desde o dia que nós nos convertemos até o dia de hoje, e ainda vai ser até o arrebatamento ou a nossa subida. Muitas coisas o Senhor tem feito, e Ele faria muito mais. Amados, eu nunca vou me esquecer do dia, que eu agora não lembro quando que foi, acho que foi 2002, 2003, que nós subimos a Nascente do Rio. E a Nascente do Rio aqui fica numa cidade mais distante, e fomos andando. Ninguém com equipamento adequado, né? Nada, mas foi uma viagem dirigida pelo Espírito Santo de Deus para orarmos na Nascente do Rio, porque o Senhor me deu uma palavra aquela palavra de, se não me engano era Ezequiel, que tinha uma cidade e que era banhada por um rio, mas aquelas águas eram envenenadas, uma coisa assim, ela não era própria para ser bebida. E então foi muito interessante. E aí chegamos até um local onde não tinha mais como subir. Era aqui a gente chama um barranco, né? Um penhasco, né? Cheio aquelas plantinhas de rasteira como é que, de musgos, daqueles capim que grudam ali, né? E tipo assim, quando eu olhei para aquilo, eu ia pensar, como é que não temos, quando veio aquele pensamento, não vamos conseguir, na hora veio bem assim, eu subo no nome do Senhor dos Exércitos, e eu nunca vi samambaia te segurar, e eu subi, assim, ó, assim, literalmente assim, como uma parede, era um paredão. Como é que eu subi? Então, queridos, isso é o sobrenatural. Porque não tinha... Eu subi, e quando cheguei lá em cima, aí era um penhasco e tinha uma árvore assim. Aí eu coloquei minha perna assim na árvore, amarrei uma corda de prancha de surf e joguei pro pastor lá embaixo. Sobe, pastor. E ele disse, mas irmã... Ele era bem gordinho, tá? Mas irmã, não se preocupe, irmão, tem um anjo me segurando. Ele brilhou os olhos e subiu. E Deus outros subiram. Depois foi. Então, isso, gente, parece uma besteira, mas eu vivi isso. E tem quem viveu muito mais. Essa semana, ontem, conversando com a Maria, a esposa do pastor João Carlos, e nós não lembro no que nós estávamos falando. Aí ela nos contou que o pastor João Carlos já tinha nos contado isso, que ele estava pregando na Itália, não lembro se era em Roma, onde é que era, e no culto da noite uma pessoa que estava em cadeira de rodas foi curada radicalmente e levantou curada da cadeira de roda. Que maravilha, né? Glória a Deus. E no outro dia eles foram convidados e foram, como é que se diz, além de ser convidados, eles foram conduzidos até o aeroporto por uma polícia especial. Como ele dizia, do Vasco, como é que é? O Vasco, como é que é?
vasto cano. Então, mas é muito maravilhoso tu ver o sobrenatural de Deus. Tu acha que depois qualquer coisinha me parar? Mas capaz, eu vi aquilo. Não tem como subir uma parede, gente. Olha que eu também não sou lá, não tenho peso pena. Tô mais para peso saco do que peso pena, né? Acabei de inventar isso aqui. Então, queridos, não esquece que tudo que está na Bíblia, por que a Bíblia, as coisas que estão no Antigo Testamento, olha o Novo Testamento, olha quantos testemunhos, olha lá Mateus, olha as coisas que aconteciam, né? O morto que ressuscitava depois de 4 dias, 3 dias morto, né? E não era morto no Alasca, era morto lá no calor de 40 graus, né? Então, sejam ousados, né? O teu dinheiro tá... Tu acha que recebe muito pouco? Quando tu recebeu, pega teu salário e bota, Senhor, eu abençoe esse salário, Senhor, que ele venha se multiplicar 10.000 vezes mais em bênçãos naturais, sobrenaturais e espirituais na minha vida, Senhor, na vida da minha família, em nome de Jesus. E tudo, Senhor, que eu precisar se multiplicar, eu vou pagar todas as minhas contas e vai sobrar. Creia. E se tem alguma coisa que está fugindo do teu dinheiro, a gasolina, a conta de água, a conta de luz, está gastando com coisas que estão estragando na tua casa, repreende o nome de Jesus, porque o Senhor nos deu e te deu toda a autoridade. Né? Lembra que o poder que está em nós é o poder, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus. É o poder de quem? Do Espírito Santo de Deus, o poder do Deus Altíssimo. Amém, amados? Glória a Deus. Então, não tenho o que florear. Essa é a palavra que o Senhor me trouxe, né? Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Os dias, como poderiam dizer, são maus. Para alguns, para outros nem tanto, né? Mas os nossos dias estão contados na mão do Senhor. E aquele que crê, ainda que haja fome, haja, como se diz... ainda que os ribeiros sequem, o Senhor faz uma fonte nascer. Ele faz a rocha jorrar água. Ele faz aquele pouquinho de farinha se multiplicar para que ainda durasse todos os anos necessários para aquela viúva, para que o seu filho e Elias não morressem de fome, mas se alimentassem. Então, queridos, esse é o Deus a qual nós servimos. Não é um deusinho, ele não é de barro, ele não é de gesso, ele não está pregado na cruz, não, porque o nosso Deus que nós servimos é Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio em carne, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Oh, há acaso alguma coisa impossível demais para mim, diz o Senhor. Passa simplesmente como se diz, a procuração para Jesus coordenar a tua vida, coordenar a tua família, conduzir os teus negócios. Faça com que Jesus diz, Jesus, tu não é apenas meu sócio, tu é o sócio majoritário da minha empresa. E que assim seja verdadeiramente. Você vai ver a diferença, queridos. Nós temos provar, como é que é? Provar e ver que o Senhor é bom. Amém, amados? Então, que Jesus ricamente abençoe a todos. Hoje eu não consegui ler aqui os nomes, os pedidos de oração, mas como dizia o pastor João Carlos Marques, Jesus sabe ler. Né? Não, quando tu pensou, amado, quando tu pensou em pedir, Ele sabe. Efésios 3:20. Ele sabe, né? Só que nós precisamos pedir. E Ele faz não só o que nós pedimos, porque a gente pede, pelo jeito a gente pede mal, né? Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ai, ai. Então, queridos, que Jesus ricamente os abençoe. Todos os irmãos que aqui estão, os que assistem lá nos Estados Unidos, na Bélgica, na Alemanha, no Japão
em Portugal, no Canadá, na Argentina, no Uruguai, em todo o Brasil, que o Senhor, amados, o fogo do Espírito Santo que está aqui, ele também se estende até aí. Porque lembro que lá em Apocalipse fala que o anjo levava um livrinho na mão, acho que é um livro na mão, o evangelho, não, porque anjos não pregam. Mas imagina que João viu a palavra do Senhor indo pelos ares, e era como um fogo, por isso que ele viu que eram os anjos, que ele via a palavra. Isso é a pregação da palavra de Deus através da internet. Então, amados, o mesmo Espírito Santo que aqui está, ele está aí na tua casa também, né? O Senhor está aí também. Os arcanjos e anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram. E te livra também, queridos. Amém, amados? Então, quero apresentar, vamos orar, amados. Pai querido, eu quero apresentar todos os irmãos via internet, todos aqueles que estão nos grupos do WhatsApp, Senhor, suas famílias, todas as suas situações que estão passando, aqueles que estão nas universidades, aqueles que estão estudando, aqueles que estão, as mulheres que estão grávidas, todos, Senhor. Todas as situações nós queremos apresentar diante de Ti. Oraste relasturia dararamastoria andalaramais. Eriadoro rolorobastarrasti hilara. Ricantarai dererbasturia andaramas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal. Ordenamos que bata em retirada. Em nome de Jesus. Senhor, levanta muralhas de fogo flamejante em volta da casa de cada irmão, Senhor. E cobre, Senhor, com o Teu sangue, Jesus. Coloca a Tua marca, a marca do sangue de Jesus nas portas, Senhor, dessas moradias, na porta, Senhor, na testa dos Teus ungidos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. E aqueles que desejam ser usados como Elias, como Ezequiel, como Davi, como Moisés, como Pedro, como Jesus, erga a tua mão direita agora. Oralarabastoriandalaramas. Oh, você derrama óleo fresco do alto da cabeça, no corpo, na alma, no espírito, Senhor, ossos, juntas e medula dos Teus ungidos, que eles sejam, Senhor, transbordante do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Tenham todos um fim de semana abençoado. Tenham uma boa noite a todos, em nome de Jesus. E, mas se diz, bênçãos aqui do sul para vocês. E uma semana de vitória. Amém, queridos? Glória a Deus.